Students, good morning! Hoje nós vamos aprender sobre o Simple Past, Regular Verbs, tá? É um tópico gramatical, tá? Grammar, né? Então, are you ready? Né? Let's go! Então, vocês podem acompanhar essa parte da gramática no apêndice, na página 166, 166, tá? Vocês podem acompanhar a gramática todinha como é que tá. Por ela tá toda em inglês lá, mas vocês têm como acompanhar, tá? Vou explicar aqui pra vocês de que se trata esse Simple Past, né? Para nós falarmos sobre o Simple Past, né, nós vamos falar de ações que foram feitas no passado, né? Nós podemos usar expressões de tempo no inglês para se referir ao passado, tá? Que expressões são essas? Por exemplo, yesterday, né, quer dizer ontem, last night, que quer dizer noite passada, última noite, né, last week, né, semana passada, last weekend, final de semana, último final de semana, last month, né, último mês, né, last year, né, o último ano, last Saturday e assim por diante. Você pode usar também a few days, há poucos dias, né, 2 weeks, há 2 semanas, né. Você pode usar também 5 years ago, quer dizer, 5 anos atrás, né? Quanto tempo, né? How long teacher, né? Quanto tempo você ensina? Aí eu vou dizer, I'm teacher 5 years ago. I'm a teacher 10 years ago, né? Eu ensino há 10 anos atrás, né? Desde há 10 anos atrás eu iniciei, né? Esse ofício. Então, você pode usar todas essas palavras, essas expressões de tempo para você se referir. Então, quando você pegar um texto em inglês, né? Quando você pegar aqui no seu livro, qualquer atividade que você esteja fazendo, que você vê essas expressões lá, você já automaticamente, esse texto se trata do passado. Você já sabe, você já vai identificar que aquele diálogo, se você ouvir em uma música, né, em um diálogo de dois personagens, num filme que você esteja assistindo, opa, tá falando no passado, de algo que aconteceu no passado, tá bom? E aí, pra gente formular essa sentença, nós vamos usar os verbos regulares. Nós vamos por parte. Agora nós vamos começar com os verbos regulares, tá? O que é isso, esses verbos regulares, professor? São verbos que eles vão se ater a algumas regrinhas para você poder aplicar eles na sentença. Porém, é muito mais fácil do que na nossa língua. Por exemplo, se eu quero dizer em português, eu trabalhei, eu tenho que conjugar todas as pessoas. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou, ela trabalhou, nós trabalhamos, eles ou elas trabalharam, tá? Tem que ir conjugando o verbo. Então, a cada pessoa vai mudando o verbo. No inglês, é diferente. Um único verbo serve para todas as pessoas. Então, eu vou falar I worked, you worked, he worked, she worked, tá? We worked, tá? They worked. Então, é muito legal porque eu não tem flexão. O verbo é o único para todas as pessoas, né? Ó, que legal, tá? Então, se você aprender a aplicar a regrinha no verbo no qual está sendo trabalhado, pronto, você é fácil de você solucionar as atividades do seu livro, tá bom? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu dei do verbo worker, né? Você vai acrescentar somente o ed no final, vai ficar worker. Isso aqui vai ficar worker, não vai falar worked, tá? Worker, você suaviza, tá? Assim, o D no final, para que ele não seja pronunciado, tá? Não vai falar worked, não, tá bom? É worker. O D sai assim bem, tá? Bem suavizado no final da palavra, tá? Uma outra, por exemplo, quando você pegar um verbo que termine com E, por exemplo, like, termina com E, você só vai acrescentar o D, liker, liker, tá? Se você, por um acaso,
pegar um verbo como stop, né? Que ele termina com consoante, vogal, consoante, que é consonant, more, vowel, more, consonant. Você vai o quê? Dobrar a última letra, que é o P, e acrescentar o ED. Vai ficar stop it, tá? Então, você vai dobrar a última letra e acrescentar, ok? Uma outra regrinha são as palavras que terminam, os verbos que terminam com Y, né? Os verbos que terminam com Y, por exemplo, play, que é uma palavra que vocês conhecem bastante, principalmente quem joga videogame, qualquer um. Dá um play aí, se você vai tocar até mesmo lá no YouTube, dá o play, qualquer coisa é o play, então uma palavra bem conhecida de todos. Termina com Y, porém ela é precedida de uma vogal, que é a letra A, né? Aí o que acontece, teacher? Não acontece nada, você vai acrescentar o ED normalmente. Então, played, tá? E aí, você tem que prestar atenção na palavrinha como study, né? Que termina com né? Ela precede, que termina com Y, mas é precedida de uma consoante, que é o D, study, né? Então, essas palavras que terminam com Y, esses verbos que terminam com Y, que são precedidos com uma consoante, esses vocês vão retirar o Y e acrescentar o IED, study, tá? Vai se transformar aí. Então, são essas regrinhas aí que você tem que prestar atenção, tá? Mas ele não precisa flexionar em nenhuma pessoa. Em qualquer pessoa que você tá fazendo conjugando, ele vai ser o mesmo, não vai mudar. Porém, você tem que prestar atenção nessas regras gramaticais, tá bom? E aí, se eu vou criar, então, uma sentença afirmativa, né? Se eu vou criar uma sentença afirmativa, por exemplo, né? Eu passei as roupas terça passada. I ironed the clothes last Tuesday, né? I ironed the clothes last Tuesday. Eu passei as roupas, né? Terça passada. Aí, se eu quero colocar agora, eu vou dizer que eu não passei roupa, né? Tem muita gente que não gosta, eu também não, tá, gente? Eu não passei a roupa, né? Terça passada. Então, eu vou falar I did iron the clothes last Tuesday. E aí, eu vou usar o did, tá? O did para colocar no início, né? Antes do verbo, vem o pronome I, eu, did, né? Iron the clothes last Tuesday, né? Para eu colocar essa frase na negativa. Quando que eu vou usar esse did que apareceu agora aí, professora? Além de eu colocar a regra dos verbos, agora apareceu esse did. Quando a sentença for negativa ou for uma interrogativa, eu vou usar o did. Porém, quando eu usar o did, eu não vou precisar me preocupar com o quê? Eu não vou precisar me preocupar com o verbo, porque ele não vai mudar. Quando eu estiver usando o did, eu coloco a frase toda no passado, tá? Com o did, eu coloco toda a minha frase no passado e eu não preciso me preocupar com o verbo. Por exemplo, o verbo dessa frase que eu estava falando para vocês, que está no livro, quem está com o livro aí, dá para acompanhar. I did iron the clothes last Tuesday. Iron não mudou, né? Continuou mesmo aí. Por quê? Porque o did já colocou a frase toda no passado, né? A mesma coisa aí, se eu fosse fazer question, né? Se eu fosse fazer a pergunta, né? Eu ia colocar o did lá no início da frase. Por isso que eu sempre falei pra vocês, no inglês, a regra gramatical sempre começa tudo do mesmo jeito. Só vai mudando o tópico. Ela é toda da mesma maneira, funciona tudo da mesma maneira. Então, como é que eu vou fazer a minha pergunta aí, se eu passei ou não passei essa roupa? Did you iron the clothes last Tuesday? Né? Olha a entonação. Did you iron the clothes last Tuesday? Aí, se for uma resposta positiva, yes, I did. Olha aí, eu usei o did, que eu usei para perguntar, para responder. Yes, I did. Se a minha resposta for negativa, no, I didn't, tá? No, I didn't, tá? Então, quando que eu vou usar o did? Para frases negativas e frases interrogativas e as suas respostas, tá?
Nunca vou usar o did numa afirmativa. E aí, quando eu estiver afirmando algo, eu vou fazer o quê? Vou lá aplicar o ed, né? Para me colocar minha frase no passado, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu deixei a atividade lá no Google Classroom, explicando o conceito, deixei os enunciados das páginas já traduzido lá para vocês. Então, eu espero que vocês consigam fazer as atividades. Mas se vocês, por um acaso,